Como é lidar com a solitude e como a quaresma é um período que influencia muito nessa questão. Para quem não sabe, eu moro sozinha. E morar sozinha foi algo que me despertou muitos momentos de solitude, né? Que eu sentia estar sozinha e me encarando, né? Tendo aquele contato mais profundo comigo mesma. E isso é um processo muito importante, mas também muito denso da espiritualidade, do nosso desenvolvimento, do nosso autoconhecimento. E por que eu falo isso, né? Você se encarar, você estar sozinho, né? Lidar com você mesmo é algo que te coloca para dentro, né? Algo que faz você se enxergar por dentro, enxergar seus traumas, as suas crenças, muitas das vezes crenças que te limitam, né? Que te jogam para baixo. E você se deparar com tudo isso e ter que lidar com tudo isso sem ter para onde correr, né? E no sentido da frase de não ter para onde correr, seria no sentido de você estar ali sozinho, né? Então, morar sozinho, por isso que eu falo, morar sozinha é algo que influencia muito nisso, né? Nesses momentos de autorreflexão. Então, eu não vou em qualquer dificuldade, né? Em qualquer momento que eu me ver me encarando comigo mesma, me assustar e correr para casa da minha mãe. Não, tem que encarar isso, né? Então, isso nos traz muito autodesenvolvimento. Eu não tô sabendo resolver se o meu cabelo tá bom aqui para trás ou se tá faltando cabelo e aí eu coloco para cá. E como eu falei, morar sozinha me trouxe muito isso, né? E eu imagino que para todas as pessoas que têm essa experiência também traz, né, essa autorreflexão, esse encarar com a sua própria imagem, sabe? Com a pessoa que você um dia já foi ou que talvez você seja. Então, quando você tem esses momentos, você pode se deparar com uma nova versão de você, né? Que você acaba tendo que lutar com a sua versão antiga para trazer essa sua nova versão, essa versão da pessoa que você quer ser mesmo, né? Uma pessoa mais calma. Geralmente é isso que a gente busca, né? Ser mais calmo, ser mais paciente, ter mais força de vontade, ter mais energia, né, para viver. Eu acho que basicamente o que as pessoas, principalmente dessa nossa geração que tá vindo agora, a gente tem muito esse cuidado, né, esse cuidado com a saúde, esse cuidado com nós mesmos, né? Eu acho que a gente tem que se cuidar muito mais. Então, isso é muito legal, isso é muito importante. E isso nos leva a uma outra visão até, que é algo que eu tenho pensado bastante ultimamente, tenho reparado bastante nisso. E eu vi um vídeo da Hannah Khalil, que é uma ex-participante do BBB, falando sobre esse assunto. Nesse vídeo em questão, ela falava sobre os jovens místicos, né? Os jovens esotéricos dessa nossa geração agora, da geração Z. E o que eu entendi sobre esse vídeo dela foi basicamente sobre essa personalidade, né, que é criada por trás de um jovem místico ali, e que muitas das vezes não é literal com a vida da pessoa, sabe? Que muitas das vezes essas coisas são usadas de uma forma até falaciosas, né? Então, pessoas utilizam de ser um jovem místico, às vezes, para dar golpes, né? Enfim. Então, assim, é muito legal você participar de um grupo, né? Você estar representado ali por um nicho, vamos dizer assim, por uma parte da sociedade. As pessoas gostam de participar das coisas, né? De participar de grupos, de tribos. Então, isso aproxima as pessoas, mas também de uma forma negativa, né? Como a gente vê que tudo em excesso e tudo que acaba se tornando um hype, em algum momento isso é banalizado de alguma forma, né? Então é basicamente essa a conclusão dessa parte do vídeo da Hannah, e eu falo sobre isso para a gente entrar na questão da quaresma, porque a quaresma nada mais é ou nada mais deveria ser do que um momento de silenciar, né, um momento de entrarmos ali, né, termos essa conexão com nós mesmos, entrarmos dentro de si, dar um mergulho dentro de si, para você se conectar com você primeiramente, para você desenvolver o seu amor próprio e o amor com Deus, né, com tudo. Então a intenção é que você tenha momentos sozinhos, momentos de solidão, momentos de autorreflexão, né? Essa seria a proposta, né, da quaresma, se a gente for ver
literalmente pela história. No caso dessa quaresma, né? Existem outras quaresmas, mas a que a gente tá agora seria o tempo, né? Os 40 dias que Jesus ficou no deserto antes da Páscoa. Então, a quaresma deveria representar um momento para a gente se conectar, ficar em meditação para uma entrega, né? Que foi basicamente isso que Jesus fez no deserto. Ele se preparou para sua entrega. Entretanto, contudo, todavia, como que a gente vê a quaresma? E isso eu me incluo também, porque eu tive esse start, né, de pensar de outra maneira sobre a quaresma, depois, né, estudando um pouco mais, porque eu também pensava isso. E esse pensamento é de que a quaresma é um momento de sofrimento, é um momento de penitência, é um momento de dor. E não, muito pelo contrário, né? Deus gostaria de ver a nossa entrega a partir do amor, a partir da caridade, né? Então, eu acho que de muito mais vale a gente pensar nessas questões, né? Em ter ali um momento, 40 dias que sejam, uma quaresma, né? De autorreflexão, de melhorar como pessoa, entendeu? De amar mais ao próximo, isso que Deus gostaria. Não de ver você sem tomar banho, sem varrer a sua casa, sabe? Então, as próprias pessoas, elas criam, né? Nesse consciente coletivo, essa energia densa, essa energia pesada, né? De quaresma. E aí a quaresma acaba se tornando até um período de mais densidade energética mesmo, né? Então as pessoas elas se sentem um pouco mais para baixo, as pessoas dizem que precisam se proteger mais por conta da quaresma, porque é um período pesado e tal. E agora eu não tô nem tocando na questão religiosa, eu tô falando da questão sociológica mesmo, histórica. As pessoas, elas têm esse sadismo, né, de que pra gente provar alguma coisa, pra gente provar o nosso amor, a nossa devoção, o nosso respeito ao momento em que Jesus esteve no deserto, né, sofrendo e etc., com sofrimento também. Então, as instituições religiosas, elas criam cenários, né, elas criam ideias que historicamente a gente sabe que muitas são pelo próprio controle da comunidade. Mais uma vez, eu não estou entrando numa questão religiosa aqui, eu estou falando de história e sociologia. E o que isso implica? Isso implica essa visão, né, bem distorcida que a gente tem da quaresma. E aí eu vi um vídeo de uma menina falando o seguinte, né, que às vezes as pessoas que estão de fora, né, que não costumam fazer, né, esse tipo de entrega, que não costumam se dedicar, né, a ter um momento de quaresma e tal, criticam as que estão fazendo, né. Quem não está fazendo quaresma quer criticar quem está fazendo, porque daí, a pessoa fala mal de todo mundo, a pessoa peca e não sei o quê, extrapola, e aí na quaresma tá lá fazendo, né, uma penitência, vai ficar em jejum, vai deixar de comer alguma coisa que gosta e tal. E realmente, né, a quaresma ela é um período pra gente se olhar, pra gente se cuidar, não pra gente deixar de se cuidar, né, não pra gente deixar a nossa higiene pessoal de lado, deixar de cortar o cabelo, deixar de comer algo que você gosta, né. Claro que se você tem um vício em alguma coisa, você vai usar a quaresma como um período pra você se desapegar disso, beleza, aí você tá sendo certinho no seu pensamento. Se for só para te trazer um sofrimento, né, acaba sendo algo contraditório até do que a gente sabe que Deus esperaria de nós. E aí, então, essas pessoas que não condizem, né, com um período de quaresma na cabeça de quem não tá fazendo, né, tipo, agora então você quer provar alguma coisa, né, provar alguma coisa para Deus. As pessoas julgam quem faz, né. E assim, por um lado, estão certos, né, porque a gente vendo que a vida que a pessoa tem não tem a mínima coerência com o que ela prega, isso com certeza é uma parte negativa, né? Mas se a pessoa tá se entregando ali e se as intenções dela forem verdadeiras, forem de melhorar como pessoa, né? Porque, cara, a gente tá aqui pra melhorar como pessoa, a gente tá aqui pra melhorar como ser, entendeu? Como parte disso que a gente vive, né? Nós precisamos ser elementos melhores dentro disso que a gente vive, para a gente conseguir evoluir, para a gente conseguir estar cada vez mais perto de Deus, de Jesus.
Então, assim, eu não acho que a gente deva criticar quem tá fazendo, porque eu acho que se a pessoa tá tendo essa. Se a pessoa tá fazendo, cara, isso já é alguma coisa, né? E pra quem não tá fazendo, é só respeitar mesmo, né? E fazer a nossa parte também. Então eu acho que é isso, sabe? A quaresma é um tempo pra você se conectar com você, se conectar com a sua verdade, com as coisas que você pensa. Não necessariamente você precisa fazer uma penitência, né? Trazer para dentro desse período um sofrimento, né? De eu preciso sofrer, eu preciso. Quanto mais eu sofrer, mais próxima de Deus eu vou estar, mais próxima de Jesus eu vou estar. Mas Deus não é sádico, né, gente? Deus não é um Deus de dor, de sofrimento. E sim, a quaresma se torna um período mais denso energeticamente, justamente por esse pensamento, né? Dessa energia coletiva que pensa a quaresma como algo pesado. Mas quem vai fazer do nosso período, né? Porque é um período. Quem vai fazer do nosso período um período leve ou um pouco mais denso somos nós mesmos, né? E por mais que a gente seja inserido nessa consciência coletiva que faz com que seja realmente, né, um período mais denso, cada um, né, com seus próprios pensamentos, com suas próprias intenções, vão fazer desse período um período mais leve ou realmente mais pesado. E aí é com você, entendeu? Então eu quis trazer um pouquinho do meu relato, né, sobre esse autoconhecimento que eu comecei a desenvolver quando eu fui morar sozinha, por ter esses momentos de reflexão, esses momentos sozinha. E como eu acredito que a quaresma também é um período da gente se aquietar, da gente se olhar um pouco mais para dentro, de fazer essa autoanálise. Então, se você gostou, curte esse vídeo para eu saber. Comentem aqui também se tem algum outro assunto que vocês gostariam de conversar aqui comigo, fazer um bate-papo. E claro, se inscrevam no canal para acompanharem mais conteúdos como esse. E beijo!